Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Aqui é Simon Hill, especialista em comunicação interpessoal e autor do livro Habilidade com as Pessoas. E esta é mais uma aula do nosso curso de comunicação baseada no livro Habilidade com as Pessoas. Nesta videoaula, nós vamos falar sobre a importância da naturalidade para relacionamentos mais saudáveis e verdadeiros. Então fique comigo, que eu tenho certeza que você não se arrependerá. Olha que interessante, nós começamos esse projeto aos sábados neste ano de 2018, nós já passamos aí da 10ª aula, posso dizer que 1/6 do meu projeto já está concluído. Essa etapa, essa primeira de 6 etapas já foi concluída. Por que isso? Porque eu quero gravar aí mais ou menos 60 vídeos sobre comunicação, baseado na minha obra, no livro Habilidade com as Pessoas. E se você já tem o seu exemplar do livro Habilidade com as Pessoas, pode, por favor, abri-lo aí na página 64. Nós vamos começar aqui no capítulo 9 do livro 1, em que eu trato da comunicação como uma arte esquecida, e nós vamos falar então sobre naturalidade. Para você que está acompanhando as nossas aulas, você já sabe que aqui nós fazemos a leitura do livro Habilidade com as Pessoas, complementada com comentários orais. Então vamos lá. Quando falamos da naturalidade em um relacionamento, frequentemente lembramos-nos de que algumas pessoas, quando na presença de outras, parecem não ser elas mesmas. Quem de nós nunca presenciou a cena, numa confraternização de fim de ano, que é aquele colega que é todo pimpão no dia a dia, todo brincalhão, quando leva a esposa na festa de fim de ano, ele fica todo sério, todo bem comportado, parece outra pessoa. Hoje nós vamos explicar por que isso acontece. O mais interessante é que um observador desavisado pode olhar para essa pessoa e dizer assim, esse cara é falso, porque no dia a dia, na empresa, ele age de uma forma, e quando está na presença da esposa, dos filhos, do patrão, do cliente, o cara muda. Ele é um duas caras, uma pessoa que tem dupla personalidade. Mas será que é isso mesmo? Saber o que determina a naturalidade de um relacionamento pode nos ajudar a resolver esta questão. Partindo da definição da palavra natural, que significa aquilo que é característico, próprio de algo ou de alguém, percebemos que cada relacionamento tem suas características próprias. Uma amizade achegada, em que ambos desfrutam de muitos momentos e atividades juntos, terá relatos muito particulares, enquanto os mesmos indivíduos, ao contarem as aventuras que viveram com amigos para outras pessoas, que não entendem a relevância do ocorrido, nem mesmo entendem as referências, não verão sentido nenhum. Deixa eu lhe dar um exemplo. Se você já assistiu a série Suits, que tem lá o Harvey Specter, se eu não me engano é interpretado pelo Gabriel Matt, e tem o Mike Ross, que é o assistente dele, você vê também que tem lá a Donna Paulsen, que é aquela secretária, Olha que interessante. Eles fazem referências a filmes dos anos 80 o tempo todo. Isso é um elemento de naturalidade dentro daquele relacionamento. Só que outra pessoa que está fora desse círculo de referência, a pessoa fica boiando, ela fica sem entender o porquê. Por que isso? Porque existem elementos que formam a naturalidade dentro de um relacionamento. Um outro exemplo. O significado da lua de mel para o casal é diferente do significado da lua de mel para os amigos deste casal. E isso é importante a gente dizer porque cada experiência é única. Cada experiência compartilhada entre pessoas mais próximas, ela se torna uma experiência única para ambos, ao mesmo tempo que é uma experiência compartilhada entre aquelas pessoas, entre os envolvidos. Então, à medida que você vai, ao longo do tempo, interagindo com outras pessoas, e esse relacionamento vai se aprofundando, você vai somando experiências únicas em si mesmas, que vai tornando aquele relacionamento mais próximo ou não, natural ou não. Ou seja, aquilo que é característico, que é próprio, que é natural naquele relacionamento, pode não ser
e em geral não é em outro. E o que determina o que é natural, ou seja, o que é próprio, característico em um relacionamento? A dimensão relacional, aquilo que reflete o modo como as pessoas sentem-se em relação a umas às outras, ela tem 3 dimensões: a afinidade, o respeito e o controle. Todos os relacionamentos humanos têm essas 3 coisas: um grau de afinidade, um nível de respeito e o controle. Você já deve ter percebido, se você já viu um casal numa loja, vai comprar um móvel, aí o marido chega, só para pagar a conta, porque quem tem o controle sobre aquela situação é a esposa. O contrário também acontece, Às vezes a mulher acompanha o marido numa loja de carro, o marido compra ali na frente dela um carro simples, ela vai embora para casa, quando o carro chega na concessionária, o marido começa a colocar acessórios. Então aquele carro que era simples que a esposa viu, na hora que chega em casa, ele já está com roda de liga leve, com som, com multimídia, com farol de não sei o que, lampadazinha azul e coisas do tipo. Por quê? Porque naquele caso, o maior nível de controle, de poder, é dele. Esses fatores representam as dimensões relacionais em que um relacionamento interpessoal ocorre. Por exemplo, a afinidade se refere à intensidade com que os envolvidos gostam uns dos outros. Esta afinidade fica evidente quando nota-se que dentro daquele relacionamento, ambos consideram a relação singular, insubstituível, reveladora e interdependente. Esses 4 adjetivos refletem um relacionamento interpessoal verdadeiramente próximo, em que há afinidade. Você quer saber se uma pessoa gosta de você? Gosta de verdade? Se ela é próxima de você? Comece a avaliar se o relacionamento é, na visão dela, singular, insubstituível, revelador e, conforme nós dissemos, interdependente. Pode ser que você se doe demais e a outra pessoa não. Pode ser que você revele demais e a outra pessoa não. Pode ser que para você aquele relacionamento é singular, para outra pessoa não. Pode ser que você veja a pessoa como insubstituível na sua vida, mas para ela não. Então, a combinação desses 4 fatores revela a profundidade de afinidade que existe entre você e o outro. Por isso é que se diz que verdadeiros amigos são poucos e bons. Raramente encontramos pessoas que se tornam insubstituíveis em nossas vidas. Da mesma forma que não seria prudente revelarmos nossas confidências a todas as pessoas que conhecemos. Por outro lado, a dimensão relacional do respeito, embora muitas vezes seja confundida com afinidade, é mais facilmente encontrada. Por exemplo, eu posso não gostar de você, mas eu respeito você. Isso acontece, não acontece? Tem pessoas que você não gosta e nem por isso você perde o respeito por elas. Mas quando entramos na dimensão relacional do controle, as coisas parecem ficar ainda mais claras. O controle se refere ao grau de influência que uma pessoa exerce sobre outra. Essa influência fica evidente, se torna evidente, no tipo da distribuição do controle dentro de uma relação. O tipo de controle varia a maneira como são tomadas as decisões dentro de um relacionamento e na forma como se dá a conversação. Você vê um casal com muitos anos de casamento, o marido já deixa a esposa resolver certas coisas, e em geral é assim que tem que funcionar, e a esposa confia no marido para certas coisas. Quando um vai conversar com o outro, você pode observar que o volume da voz baixa. Por quê? Porque existe ali uma afinidade, um respeito, só que um entende o nível de controle e de poder que um tem sobre o outro. É por isso que os bons casamentos, aqueles que duram muitos anos, ficam de pé. Porque existe respeito, afinidade, mas também a noção de controle está muito bem definida. Olha que interessante.
O controle da conversação fica evidente também quando observamos quem fala mais em um relacionamento. Entretanto, nem sempre a pessoa que fala mais é aquela que detém o maior controle. Em relação à distribuição do controle dentro de um relacionamento, ela pode ser simétrica, complementar ou paralela. Num relacionamento entre marido e mulher, raramente o controle será simétrico, visto que neste tipo de distribuição de controle, ambos querem mandar igual, e o que nem sempre é o mais prático, obviamente, você há de concordar, né? Eu não estou dizendo aqui de uma posição machista, tá? É muito comum você encontrar mulher que manda mais que o marido. E eles se dão muito bem, obrigado. Entendeu o ponto? Muito bem que o rapaz é obrigado, tá? Eles vão levando a vida. O ponto importante não é quem manda mais, é o que fica melhor entre os dois. Tá claro? Quando duas ou mais pessoas dentro de uma equipe querem dividir igualmente o controle, por exemplo, os demais ficam sem saber a quem obedecer. Não pode haver duplo comando numa equipe. Numa família, a mesma coisa. Agora, o que define aquela expressão popular que você já deve ter ouvido, muito cacique para pouco índio? Sabe o que ela define? Uma má distribuição do controle, ou seja, do poder. É interessante notar isso porque a palavra-chave aqui é submissão. Se numa equipe um colaborador não estiver disposto a obedecer às orientações do líder, ele está na realidade disputando o poder. É importante a gente compreender que num relacionamento assim a dimensão do controle não está bem definida. E aí as coisas começam a criar rusga. Em termos da comunicação interpessoal, essa pessoa está tentando redistribuir o controle dentro do grupo. Em relacionamentos em que a distribuição do controle é paralela, a divisão do poder dentro do relacionamento não é feita com base na ideia de igualdade dos envolvidos nem na submissão de um deles, mas na competência que cada um tem para realizar determinadas ações dentro do relacionamento. Ou seja, o poder é paralelo no sentido de que cada um decide e opina sobre pontos específicos que envolvem os dois. A distribuição do controle leva em conta o que cada um tem de melhor, bem como suas deficiências. E o que tudo isso tem a ver com a naturalidade de um relacionamento? Imagine, por exemplo, dois sócios. Você tem aí o João e o Pedro. Tanto o João quanto o Pedro são amigos do Marcos, ok? O João e o Pedro são muito próximos, eles criaram um negócio lá no começo, 20, 30 anos atrás, e eram muito amigos desde aquele tempo. Só que quando o Marcos vem trabalhar com eles, o relacionamento do João com o Marcos é um, e do Marcos com o Pedro é outro. Então aquilo que é natural entre o relacionamento de Pedro e Marcos pode parecer estranho para João, e assim sucessivamente, né? E vice-versa. Então é importante você entender que o João pode ter mais controle, o Pedro pode ter mais afinidade e o Marcos pode ser aquele indivíduo que está ali apenas para representar o respeito. Só que se isso não estiver bem claro na cabeça de cada um deles, os problemas começarão a surgir. Muitas pessoas, por não entender a diferença entre a dimensão relacional entre cada interação, acabam concluindo que o fulano muda de opinião depois que outra pessoa chega. Tem gente assim, o sujeito está bom, está bem ali, está interagindo, está conversando, de repente o cara muda. Não, chegou, o Bruno apareceu aqui, o Zé ficou diferente. O que pode minimizar esses efeitos e abrir as portas para influenciar pessoas com naturalidade é aprender a identificar os valores, estados mentais importantes de cada pessoa. Estes valores referem o que a pessoa é em essência, independente de quem ou o que está diante dela.
É algo que faz com que a pessoa seja autêntica, tornando a sua personalidade claramente definida e provável, e isso vai gerando confiança. Olha que ponto interessante, que virada nós estamos dando no assunto. Existem pessoas que têm uma dificuldade de mostrar a sua autenticidade, de mostrar quem elas realmente são. Em posições de liderança, você vai encontrar líderes que são ambíguos por proposital, né? por interesse, de maneira deliberada. Mas no dia a dia, é difícil você conviver com uma pessoa que você não pode confiar. E uma pessoa que a gente não confia é aquela que não é natural. Se a pessoa for natural, automaticamente ela vai ser autêntica. E isso acaba gerando para nós a sensação de previsibilidade. Olha, o cachorro da vizinha resolveu acordar e o mecânico começou a trabalhar. Me desculpe, faz parte da minha naturalidade. Por exemplo, os meus valores profissionais são a clareza, o respeito à realidade e o respeito à pessoa. Agora, olha que interessante. Todo o meu material é construído baseado nesses 3 valores. Clareza na comunicação. Se você não entender o que eu estou propondo, dificilmente você vai seguir. Respeito a você, a sua inteligência, ao seu tempo. Tudo que eu faço aqui é para você ganhar mais do que perder, tá certo? Você pode perder aí 40 minutos da sua vida assistindo um vídeo que não lhe agregou nada. Meu objetivo é o contrário, é lhe entregar o máximo em menor tempo. E falo também partindo da premissa que é o respeito à realidade. Eu posso falar aqui da comunicação do ponto de vista da Suíça, mas isso talvez não atenda à sua necessidade, à sua realidade. Você vai ver em aulas futuras, quando nós começarmos a falar sobre o fenômeno da inércia cognitiva, que você vai perceber que é um problema do brasileiro. É aquilo que a gente percebe que a pessoa ama bater boca, ama discutir, mas não gosta de estudar. Entendeu? Ponto. Isso aí revela uma dificuldade de aprendizado, uma resistência ao conhecimento. Então, é por isso que eu trabalho com esses 3 valores. Clareza na comunicação, respeito à pessoa e apego à realidade. Agora, olha que interessante, todo o meu material tem isso e todos os serviços que eu presto também tem isso. Eu sou claro, respeitoso e vinculado à realidade num vídeo, numa palestra, num treinamento, num livro, num workshop, numa sessão de coaching. E à medida que esses valores vão ficando claros, a pessoa sabe o que esperar de mim. Então a pessoa acessa o meu site, ela vê lá clareza, respeito, vínculo com a realidade. Vai numa palestra, clareza, respeito, vínculo com a realidade. Ela começa a perceber quem é de fato Simon Hill. Entendeu o ponto? O meu relacionamento com você já vai ficando natural, porque eu mantenho aquele padrão. E é isso que dá estabilidade. Olha que interessante. Quando você e sua empresa possuem valores bem definidos, as pessoas sabem o que esperar de você. A isso nós chamamos de autenticidade, aquilo que é original, que não deixa dúvidas, desde que saibamos, é claro, qual é o critério de avaliação. Note como a autenticidade ela é importante para um relacionamento. Olha o que eu vou te falar. Você pode ter um criminoso cujo único propósito é fazer o mal, cometer crimes. Desse cara você sabe o que esperar. Só que você pode ter também um sujeito que é muito bonzinho, mas nunca revela a sua verdadeira cara. Você não sabe o que você pode esperar. Às vezes é aquela famosa história, né? Não está no livro, não, vou contar para você agora. Diz que uma vez, no mosteiro, o monge superior lá precisava entregar um livro sagrado, um livro com todas as doutrinas ali do mosteiro.
e ele não sabia para que monge ele iria a entregar. Aí ele começou a observar, colocou esse problema publicamente, falou, olha, eu não sei para quem que eu entrego esse livro, porque ele é muito valioso. E aí ele observou lá no canto do salão, no canto do pátio lá, meio tonto, um monge cachaceiro. Um monge bêbado, ele tinha problema com bebida. Aí o mestre pegou o livro sagrado e levou para o pinguço. E aí os outros monges ficaram indignados. Mas peraí, a gente está aqui nos esforçando aqui nas rezas, na limpeza e tudo, o senhor vai entregar justo para aquele lá? E aí o monge superior disse assim, sabe por que eu estou entregando para ele? Porque ele eu sei quem verdadeiramente é. Ele é autêntico. Ele não esconde a fraqueza dele. Entendeu o ponto? Então a autenticidade é isso, é você revelar tanto o seu lado bom quanto o seu lado negativo. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo da ficção. Homer Simpson. Você sabe o que você pode esperar do Homer? É um sujeito sem noção. Eu não estou falando que a autenticidade é o melhor, tá? Eu estou dizendo que às vezes a autenticidade pode ferir também, como no caso do Homer. O problema é que muitas pessoas não avaliam esses 3 pontos que a gente destacou hoje. Afinidade, respeito, tá certo? Afinidade, respeito e controle. Muitas pessoas são autênticas como Homer Simpson e não tem afinidade com ninguém, apesar de ser um pai amoroso, né? Ele não é um pai amoroso e um amigo bom, né? Está sempre lá no bar, mas ele não tem muita noção de respeito e falta controle. Acha que manda, mas na verdade não manda nada. Então, a gente não pode dizer que ele não é autêntico. Ele mostra para você quem ele é. Muitas pessoas no dia a dia são como Homer Simpson. Elas mostram para você quem elas são e aí você avalia se os valores daquela pessoa são importantes para você ou não. Então note, o segredo para a naturalidade nos relacionamentos, o segredo para você influenciar o seu liderado, influenciar o seu patrão de uma forma ética e natural, é você começar a observar os valores dessa pessoa. Porque nos valores você consegue prever aquilo que a pessoa irá fazer. Deixa eu te dar aqui mais alguns elementos para você pensar. Conforme nós vimos até aqui, se reposicionar com ética é colocar o outro no fluxo que a ideologia do grupo social prevê. Nós falamos isso nas aulas 9 e 10. Posicionar a si mesmo com naturalidade só é possível de acordo com as características de cada relacionamento. Basta conhecer a dimensão relacional, que é composta de afinidade, respeito e controle, e aí você começa a avaliar isso. Qual que é o nível de afinidade entre eu e o meu cônjuge? Qual o nível de afinidade entre eu e meus filhos? Qual o nível de afinidade eu tenho com os meus pais? Qual o nível de afinidade, respeito e controle eu tenho com o meu patrão? E aí você vai começar a avaliar a naturalidade do seu relacionamento. Isso nos coloca diante de 2 questões ou 2 conclusões básicas. Primeiro, influenciar é modificar as atitudes e os comportamentos dos outros de acordo com o desejo do campo social a que vocês pertencem. E influenciar depende do nível de identificação que você tem com os demais. O modo como as pessoas veem umas às outras dentro daquele campo social. Simon, mas você não estava falando de naturalidade? Sim, mas eu estou amarrando para você os nossos últimos vídeos. No vídeo 8 nós falamos de influência, na aula 9 e 10 falamos de ética, e agora na aula 11 eu estou falando para você sobre naturalidade. Para influenciar com ética e naturalidade, você precisa entender esses pontos. Para ser um processo natural, sem ser forçado, sem parecer manipulação, você precisa entender de afinidade, respeito
e controle. A chave para isso são os valores presentes em cada um. Os valores são estados mentais que nos ajudam a entender melhor quem é a pessoa na essência, de forma autêntica. Tá bom? Após estudar e experimentar o poder da comunicação, parágrafo 15, e aplicá-lo em minha própria vida, eu posso dizer para você, seguramente, que um processo de influência, ele requer a presença de duas coisas. Um incentivador persuasivo, uma pessoa convincente que será capaz de colocar os outros na ideologia do campo, e uma cultura forte, construída a partir de um conjunto de valores, previamente estabelecidos ou naturais. Deste modo, ora a influência se dará pelo poder do campo, ora a influência se dará pelo poder pessoal, que é uma questão da naturalidade e da ética. Quem tiver o maior domínio das regras de um campo social e souber combinar isso com uma personalidade forte, se posicionará dentro de um contexto social de forma ética, vai estar em equilíbrio com o campo e de forma natural, através do equilíbrio interpessoal. O ponto de inserção entre as ideias da ética, da influência e da naturalidade é o que eu chamo de posicionamento, que é o assunto da nossa próxima aula. Aqui é Simon Hill, especialista em comunicação interpessoal e autor do livro Habilidade com as Pessoas. E esta foi mais uma aula do nosso curso de comunicação baseado no livro Habilidade com as Pessoas. Eu desejo a você uma ótima semana. Nós voltamos no próximo sábado às 7h30 da noite. Um forte abraço. Tchau!